Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA. Esse é o quarto módulo do projeto de extensão de educação financeira para microempreendedores individuais para os MEIs. E nós iremos tratar nesse módulo de empréstimos e financiamentos. Então, nós vamos apresentar os empréstimos, suas principais modalidades, vantagens, desvantagens de tomar empréstimos, bem como comparar alternativas de empréstimos. Objetivos desse módulo nós temos definir o que é empréstimo, descrever as modalidades de empréstimo, descrever as vantagens e desvantagens das modalidades de empréstimo, de tomar empréstimo e comparar alternativas de empréstimo. Esse vídeo é da parte 1, definições e modalidades. Então, o que é um empréstimo? Um empréstimo é um contrato entre um cliente e um terceiro, normalmente uma instituição financeira, um banco, onde os clientes recebem uma determinada quantia para ser utilizada com uma determinada finalidade, às vezes a finalidade é pré-definida, às vezes não, e concordam em devolver essa quantia em um determinado prazo com acréscimo de juros. Então, assim, na prática, praticamente todo mundo sabe o que é um empréstimo. O que nós vamos verificar são as condições e alguns detalhamentos dessas operações. O que acontece? Uma característica dos empréstimos é o pagamento de um adicional sobre o valor emprestado, e esse adicional nós chamamos de juros. A devolução do recurso ocorre normalmente através de prestações, e essas prestações incluem juros. Então, digamos que você tome um empréstimo de R$1.000, você não vai devolver R$1.000, você vai devolver provavelmente alguma coisa a mais de R$1.000, por exemplo, R$1.100. Esse 100 aqui, a mais do que o 1.000, é exatamente o que significa os juros. Os empréstimos eles podem ser devolvidos em várias parcelas, por exemplo, eu tomo R$1.000 e pago em parcelas, por exemplo, de 200 e pouco, então R$1.000 aqui. Se não tivesse juros, a gente poderia dividir em 4 parcelas de 250, daria R$1.000, mas eu pago aqui um adicional, por exemplo, de R$20 aqui em cada parcela de juros. O empréstimo também pode ser devolvido só de uma vez. Por exemplo, eu tomei R$1.000 e paguei R$1.100. Então vai depender muito do contrato que vai ser feito junto com o banco. O cálculo das prestações, na hora de fazer o cálculo das prestações, a gente utiliza do conhecimento da matemática financeira. Não está no escopo do nosso projeto entrar nessas contas, tá? Mas eu queria deixar claro que existem diferentes formas de fazer o cálculo da prestação. A forma mais comum que existe é chamada de sistema price, ou onde a prestação é constante. Então, normalmente, quando nós compramos alguma coisa, nós compramos dividindo, nós pagamos o mesmo valor na prestação. O mesmo vale para o empréstimo. Quando eu tomo um empréstimo, eu pago o mesmo valor de prestação todo mês. Se isso acontecer, é exatamente esse modelo aqui, essa forma de cálculo. Mas existe também outras formas. Uma delas é a prestação decrescente, num sistema chamado sistema de amortização constante, que, por exemplo, é muito comum no sistema financeiro de habitação. Então, quando a gente compra, por exemplo, um imóvel, normalmente as parcelas elas vão caindo ao longo do tempo. Se cai ao longo do tempo, não é sistema price, passa a ser sistema de amortização. Bom, isso a priori é importante só para você, MEI, ter noção de que existem diferentes formas de calcular as prestações. E o que tem nessa prestação? Uma prestação é formada de duas partes. Uma referente à devolução do dinheiro, que nós chamamos de principal, a devolução do principal, e uma outra parte que nós chamamos de juros. Então, por exemplo, como nós estamos falando aqui de duas partes, no exemplo anterior que eu dei de R$1.000, em parcelas de 250, 250, 250 e 250, com mais 20 de juros, mais 20 e mais 20, então eu teria prestações de 270.
Claro, a conta não é bem assim, mas tudo bem, não tem problema. Estou simplificando para vocês entenderem a lógica. Então, observe que a prestação é 270, mas ela é formada de uma parcela, 250, que é a devolução do principal, e uma outra parcela de 20, que é o juro. Vou dar um outro exemplo. Se uma empresa toma, por exemplo, 10 mil reais de empréstimos e compromete-se em devolver em 10 prestações de 1.000, então ela devolve o mesmo valor que recebeu, não tendo, portanto, juros. Esse é o primeiro caso. É um caso, claro, um tanto irreal, porque em geral as operações de empréstimos têm juros, né? Só em geral operações entre família às vezes pode não ter juros. Mas se você toma 10 mil e devolve 10 parcelas de 1.000, ou seja, 10 mil, então não teve juros nessa operação. Essa é uma operação sem juros. Agora vamos considerar que a parcela não foi de 1.000, a parcela foi de 1.050. Então agora, quando eu fizer 10 parcelas de 1.050, isso aqui já dá 10.500. Nesse caso, eu tomei 10 mil daqui, e paguei os 10.500. Essa diferença aqui é exatamente dos juros. Aí vamos lá. Uma observação super importante, que é a relação dos juros com a apuração do lucro. Vamos lembrar lá que vocês estudaram já passaram pelo nosso módulo 2, que é o módulo da visão do resultado, onde a gente calcula o lucro. É importante dizer que apenas a parte dos juros afeta o resultado da empresa. Afeta o resultado no sentido de diminui o lucro da empresa. Ou seja, no exemplo anterior, apenas os 50 de cada parcela representam um gasto da operação. E ele sim que reduz o lucro. Vou voltar aqui o slide. Então, quando eu estiver aqui pegando essa prestação de 1.050, lembrando que 1.000 é devolução do principal e 50 é pagamento de juros, só esses 50 que vão ser lançados na hora de calcular a DRE da empresa, na hora de apurar o lucro da empresa. O 1.000 não. E por que o 1.000 não? Porque o 1.000 não representa custo. Lembre que se eu tomo 10 mil e devolvo 10 parcelas de 1.000, ou seja, 10 mil, não tem juros, ou seja, não tem custo nenhum nessa operação. Logo, tomar 10 mil e devolver 10 mil nunca afetaria o meu lucro, nunca afetaria o meu resultado. Mas a partir do momento que eu tomo 10 mil e devolvo 10.500, o que afeta o meu resultado é exatamente o adicional, essa parte de 500. Só que tem uma outra observação. Isso aqui vale para o cálculo do resultado, para o cálculo do lucro. E como é que funciona no fluxo de caixa, que a gente viu no módulo 3? Ora, no fluxo de caixa, o desembolso, a saída, não vai ser somente da parte de juros. No caso do exemplo, a saída vai ser de todo 1.050. Então, no fluxo de caixa entra tudo. A devolução do principal, que é o 1.000, e a parte dos juros, que é o 50. Vamos lá. Taxas de juros e prazo de devolução. Quanto maior for o prazo da devolução, em geral, menor vai ser a prestação, mantendo a taxa de juros constante. Então, se eu tenho a mesma taxa de juros e vou devolver em 12 parcelas ou eu vou devolver em 24 parcelas, se eu aumento o número de parcelas, de prestações, o valor da prestação diminui. A taxa de juros depende fortemente do cenário econômico e do risco da operação para o credor. São duas coisas. Não é só o risco do credor, nem é só o cenário econômico. As duas coisas em conjunto. As taxas de juros são informadas em percentual, normalmente informado em percentual. Esse percentual pode ser ao mês ou ao ano. É muito comum a gente ter, por exemplo, taxas expressas assim, 3% AM. Esse AM aqui significa ao mês. Como eu posso ter, por exemplo, 17% AA. Esse AA aqui significa ao ano. Como as parcelas normalmente são pagas ao mês, é importante saber a taxa de juros ao mês também.
a gente deve sempre casar. Se o pagamento é ao mês, eu preciso saber da parcela ao mês. Se o pagamento é ao ano, o que dificilmente vai acontecer, você pode saber da taxa ao ano. Às vezes a gente quer saber a taxa ao ano para poder comparar com taxas básicas, tipo a taxa básica de juros chamada Selic. Além dos juros, os bancos costumam adicionar outros elementos nas prestações, como taxas de abertura de crédito, valores de seguro e várias outras taxas administrativas. Por isso, muitas vezes, a taxa de juros informada pelo banco não representa a taxa efetiva da operação. Então, a taxa de juros informada pelo banco muitas vezes acaba sendo uma taxa de mentirinha. Não é a taxa efetiva quando a gente vai fazer a conta. Então, se você quer saber qual é a taxa efetiva daquela operação de empréstimo, você tem que perguntar ao banco qual é o CET, que é o custo efetivo da transação. Os bancos são obrigados a informar o CET em toda a transação de empréstimo. Modalidade de empréstimo. A gente tem basicamente 3 modalidades de empréstimo. Os empréstimos de curtíssimo prazo é aquele usado para períodos bem curtos, menos de um mês, em geral para suprir uma necessidade emergencial de recursos. Normalmente esses empréstimos têm juro bem elevado, bem elevado. Exemplo de empréstimo de curtíssimo prazo. No caso da pessoa física, seria o cheque especial. No caso da pessoa jurídica, da empresa, seria a conta garantida, que funciona como sendo um cheque especial. A gente usa para cobrir uma necessidade pontual de caixa, mas a gente sabe que não é muito bom utilizar esse recurso, porque o juro desse recurso é muito elevado. Depois a gente tem os empréstimos de curto prazo, não mais de curtíssimo, mas de curto. Normalmente a devolução dele ocorre até um ano, pode ser que seja um pouco mais, não tem problema. Alguns bancos costumam deixar um valor liberado, ou seja, pré-aprovado. Pré-aprovado um valor de empréstimo de curto prazo. Então, você, em geral, quando tem um recurso pré-aprovado, você nem precisa apresentar nada, você nem precisa solicitar ao banco isso, porque já está pré-aprovado. E a gente tem os empréstimos de longo prazo. Esse tipo de empréstimo, a gente faz o pagamento em mais de um ano, normalmente 2, 3 ou até muito mais do que isso. E às vezes eles são chamados de financiamento. O termo financiamento e termo empréstimo, eles são quase a mesma coisa. Normalmente a gente usa financiamento para prazos maiores. Normalmente os empréstimos de longo prazo, eles têm juros muito menores. Então, sempre que possível, a gente deve buscar empréstimos de longo prazo. Só que os empréstimos de longo prazo, eles, em geral, são difíceis de serem obtidos. Ou seja, eles dão trabalho. O banco vai fazer uma série de exigências, vai exigir um projeto, vai exigir uma série de contrapartidas para que você consiga obter esse empréstimo. A gente continua no próximo vídeo.